Em Brasília, 19h12. Em Assis também, 19h12. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar nesta quinta-feira. Finalmente refrescou, depois de alguns dias de calor insuportável. A quinta-feira foi bem agradável em termos de temperatura. Fresca, sem aquele calor, sem aquele abafamento. Que maravilha, que maravilha. Que permaneça assim, respeitando as condições climáticas e as estações. Mas como, né? Se o homem
degrada a própria natureza, que ele deveria se aproveitar para ter o seu ar fresco, para ter a sua água potável, mas na sede do dinheiro, o homem acaba atacando a natureza e os efeitos estão aí. E a tendência é piorar no futuro. Não sei se essa geração enfrentará maiores problemas ainda, mas se medidas não forem tomadas globalmente, as futuras gerações literalmente sentirão na pele o calor excessivo e o frio também excessivo, né? Os contrastes da temperatura. Mas hoje, quinta-feira, já está bem mais tranquilo em termos de temperatura, não está aquele sol escaldante, não teve aquelas temperaturas próximas dos 40 graus, aquele abafamento, aquele suor o dia todo, que obrigava a gente a tomar 3, 4, 5 banhos ao dia para se refrescar. Né? Quem conseguia, né? Quem está trabalhando fora de casa, como é que faz? Tem que encontrar outras maneiras de se refrescar e evitar o suor excessivo. Quinta-feira, está chegando o final do mês já, né? Quinta-feira, dia 28 de setembro, 28 de setembro de 2023. O tempo passa, torcida brasileira. 271 dias do ano de 2023, faltando 94 dias para 2024. E as propagandas de Natal já começaram, né? Faltando 3 meses para o Natal, ainda tem o Dia das Crianças para o comércio faturar, mas é provável que a gente escute mais propaganda de Natal do que do Dia das Crianças, né? Pouco menos de 3 meses, e já ouvi várias propagandas do Natal. Compre esse ano, pague o ano que vem. Essa é uma das promoções que algumas empresas estão fazendo. Faltando 94 dias para 2024, ou seja, 87 dias para o Natal. Hoje, dia 28 de setembro, completando 216 dias do acampamento na Terra Prometida para ser o residencial Aprumar. 216 dias. É muito tempo, né? E nada, absolutamente nada feito por conta da Aprumar e muito menos por conta da prefeitura. Aliás, hoje mais uma surpresa, né? Eu descobri, bom, na verdade eu não descobri que tem um projeto, eu descobri que talvez não tenha projeto. Nem das casas e muito menos do bairro. Já estava na hora de ter, né? Mas eu lembro de ter visto no mapa da cidade as ruas lá. O desenho das ruas tem até no mapa lá da cidade, eu já vi o desenho de como serão as ruas no residencial Aprumar. Mas hoje me mandaram uma mensagem falando português, não tem projeto nem do bairro e muito menos das casas. Aí é muita enganação, né? Se isso realmente é verdade, aí é muita enganação. Mas a justiça começou a agir, uma audiência aconteceu na terça-feira e a Aprumar agora tem 60 dias para se movimentar, se mexer. Tem aquele quadro, tinha, né, no Faustão, se mexe nos 30, a prefeitura e a Aprumar terão que se mexer nos 60 dias para buscar informações na Caixa Econômica Federal para tocar o projeto, né? Agora, se não quer, desiste logo, né? A gente encontra uma maneira de passar as terras para outra associação, que pode ser a Mar, e mudar o financiamento da segunda fase, que não dá é para ficar empacando, né? O que não dá é para ficar empacando. E na contagem regressiva, faltando 58 dias, né, para a Aprumar e a prefeitura se manifestarem.
Aliás, não sei por que a prefeitura não foi chamada ainda nessa audiência de mediação. Seria oportuno, né? Vamos dar uma dica, fazer chegar isso no ouvido do juiz, para pedir para o representante da prefeitura ir lá também falar se vai fazer ou não vai fazer a infraestrutura no local. E na contagem regressiva, faltando 462 dias para o término do mandato dos atuais prefeitos e atuais vereadores. 65 semanas ou 15 meses. Quinta-feira, dia 28 de setembro. E a Marinês lembra que no Paulinho Calçados tem lá a promoção do Dia das Crianças. Calçados infantis no Paulinho Calçados ali no coração da Vila Xavier. Dia 28 de setembro. No dia 28 de setembro, segundo o Wikipédia, comemora-se o Dia Mundial contra a Raiva e o Dia Internacional do Acesso Universal à Informação. Por falar em Dia Mundial contra a Raiva, não tem mais vacinação antirrábica? Antigamente era em agosto, né? Às vezes atrasava, era em setembro. Mas agora não tem agosto, não tem setembro. Aliás, não tem e ninguém mais fala nada, né? O povo tem que pagar para vacinar o seu carro, o seu cachorro, o seu gato. O Estado não oferece mais vacina? Uma boa pergunta, né? Mais uma boa pergunta e sem resposta. Por falar em vacina, eu, infelizmente, e com muita tristeza, tenho que voltar a falar da Covid-19. Com dor no coração, viu? Com dor no coração. Hoje foi sepultada uma amiga, aguardando o resultado do exame, mas há uma suspeita muito forte que uma das causas da morte tenha sido Covid-19. E eu falei por curiosidade, vocês devem ter percebido que há um bom tempo eu não divulgo mais aquele boletim da Covid, porque a situação tinha tranquilizado, né? O último boletim que eu divulguei foi, tá aqui, ó, no dia 6 de julho. No dia 6 de julho, deixa eu até pegar os números aqui. O último boletim que eu divulguei foi no dia 6 de julho. Naquela ocasião, a gente não tinha ninguém isolado, ninguém internado. E já era uma tendência, né? Então, nós entendemos por bem não divulgar mais. Imaginávamos, bom, a situação parece estar controlada, então vamos deixar de divulgar. Mas hoje, por curiosidade, toda quinta-feira é divulgado o boletim. Hoje, por curiosidade, eu acessei o portal da Secretaria da Saúde, que divulgou o boletim às 11h17 da manhã. Para você ter uma ideia, nesse período do dia 6 de julho até hoje, 28 de setembro, no dia 6 de julho, a gente tinha 101.855 notificações. Notificações o que são? Exames, testes que eram então realizados até aquela data. 101.855. Então, são praticamente julho, agosto e setembro. 3 meses, praticamente. Hoje, o número de notificações está em 102.383. Dividido por 101.855, tivemos 528 notificações. Vamos colocar aí em 80 dias, média de 6 testes ou exames por dia. Os casos positivos, no dia 6 de julho, eram 34.063. 34.063. Hoje,
são 34.250, menos 34.063, 187 casos novos neste período. 187 dividido por aproximadamente 80 dias, uma média de 2,3 casos ao dia, novos. Casos negativos eram 67.792, agora são 68.130. Hoje, nós temos, de acordo com o boletim, uma pessoa internada do sexo feminino, em particular, hospital particular ou convênio. Não há ninguém na UTI e temos 15 pessoas isoladas por terem testado positivo. 15 pessoas hoje isoladas por terem testado positivo para a Covid-19. E o dado mais preocupante é que chegamos a 490 óbitos, 490 óbitos. No dia 6 de julho eram 486, ou seja, tivemos 4 mortes neste período por Covid, e ainda essa morte dessa nossa amiga de 54 anos, que morreu ontem, como em investigação. Aguarda-se a chegada de exames para confirmar. Ou seja, os números não são alarmantes, mas já começam a preocupar. Já começam a preocupar. E aí aquela pergunta, né? O povo fez a sua parte? Continua fazendo a sua parte? Máscara, meia dúzia em 100 mil usa. E geralmente são pessoas idosas. Vocês já perceberam isso? Geralmente são pessoas idosas, as mais preocupadas, né? Que acabam usando aquela máscara de proteção facial. Muitos permanecem com o hábito de passar álcool gel às mãos, principalmente depois de manusear direito. Principalmente depois de manusear dinheiro. Quem consegue ver dinheiro, né? Porque a maioria agora faz muito tempo que não vê dinheiro. É só Pix para lá, Pix para cá, Pix para lá, Pix para lá. E aí, quando vai passar o cartão, aí tem o risco, né, do contato. Bom, enfim, não custa a gente tomar alguns cuidados e ter um pouco de cautela. Repito, os números não são alarmantes, óbvio, mas é bom ter cautela. E sempre aquela preocupação, né? Cobertura vacinal, como anda? Todo mundo já tomou todas as doses? Os números mostram que o Brasil tem uma baixa cobertura vacinal. E hoje tem vacina sobrando, né? Como é o mundo, né? 2 anos atrás, o povo furava fila para tomar vacina. Usava da influência econômica, política, para tomar vacina. Fraudava carteirinha, idade, para tomar vacina. Hoje, o povo não é que está fugindo da vacina, mas não demonstra mais nenhuma preocupação. Será que estamos completamente imunes? Sendo infectados pela Covid, não teremos nenhum tipo de problemas? É só uma pergunta para a gente fazer uma reflexão. Por falar em Covid-19, não é que aquela compra de máscaras feita pela Prefeitura de Assis ainda continua dando pano para manga? Mas olha, às vezes a gente acha uma coisa normal, natural,
de tanto escândalo que acontece nessa prefeitura, vocês já perceberam que é um atrás do outro, né? É um escândalo atrás do outro, é uma denúncia atrás da outra. E aí o povo vai achando que isso é normal. Ah, acontece mesmo. O que importa é que a prefeitura está asfaltando a cidade, o que importa é que o horto foi aberto, o que importa é que o centro social está funcionando. Mas o povo parece que está anestesiado, né? É uma denúncia atrás da outra. E algumas o povo nem liga. Ah, isso aí, português, isso aí não dá nada, não. Talvez seja por isso, realmente, né? Que o povo esteja alheio a tudo que esteja acontecendo. Falar, isso aí não dá nada mesmo, então por que eu vou ficar me preocupando, vou ficar me desgastando, vou ficar criticando? Não vai resolver nada mesmo. Se a justiça não faz nada, se a Câmara Municipal não faz nada, por que eu vou fazer? E o povo vai ficando alheio a tudo que acontece. Eu estava prestando atenção, porque antigamente, não muito tempo atrás, vamos colocar aí 10, 15 anos atrás, quando saiu uma denúncia contra a prefeitura na Rede Globo, que agora é a TV Tem, né? Afiliada da Rede Globo, era um comentário na cidade. O prefeito precisava até se esconder por alguns dias, porque com certeza todo lugar que ele ia tinha cobrança daquilo que aconteceu. Agora ficou comum, né? Toda semana tem uma denúncia contra a prefeitura. Uma vez é por conta da FEMA, outra vez é por conta de máscara, outra vez é por conta de não achar comissionado, outra vez é porque o prefeito fez baderna na Câmara. Toda semana tem uma notícia. Toda semana tem uma denúncia contra o prefeito. Toda semana. E o povo está anestesiado, alheio completamente ao que está acontecendo. Mas vamos parar um pouquinho para refletir. Vamos parar um pouquinho para refletir o tanto quanto nós estamos sendo feitos de idiotas. Não tem outra palavra. Eu procurei, juro que eu procurei uma palavra para tentar rotular a maneira como os políticos estão tratando o povo. E a que melhor encaixa é essa: nós estamos sendo tratados como idiotas. Aquela denúncia que chegou na Câmara, que a prefeitura não consegue executar secretário municipal que é advogado por conta de ISS, né? Todo profissional liberal tem que recolher o ISS. E aí a prefeitura, segundo a denúncia, não teria executado 2 secretários que são advogados por não terem encontrado o endereço do secretário. Ah, é muito, não é? Fala a verdade, não é demais? Você não acha que se encaixa plenamente esse título, esse rótulo de idiota para a gente? Tem que ouvir uma história dessa, engolir uma história dessa, que a prefeitura não conseguiu executar 2 secretários municipais porque não achou endereço do secretário municipal? É inacreditável, né? Mas aí, hoje, eu recebi um vídeo de uma reportagem que foi ao ar na TV Tem ontem, falando da compra de máscaras feita pela Prefeitura de Assis no começo da pandemia. A gente já divulgou isso, já publiquei no jornal, já falei na rádio, e agora chegou na TV Tem, que tem uma abrangência, obviamente, maior, regional. Aí eu fico imaginando quem mora lá em Bariri, quem mora lá em Avaré, quem mora lá em
Lençóis Paulista, está lá almoçando, aí escuta na televisão que uma prefeitura comprou máscaras de Covid-19 por R$ 3,20 cada uma, quando na época as máscaras poderiam ser compradas por 85 centavos. Aí dá até para se justificar o fato de, como havia uma grande procura, obviamente faltava máscaras em vários locais. A gente sabe como era isso. Nós passamos por isso. Então, até daria para compreender. Ah, não encontrou em Assis, no lugar onde vende a 85 centavos não tinha, no outro lugar que comprou a R$ 2 também não tinha, enfim. Vamos ter que comprar por R$ 3,20 mesmo, porque nós temos que proteger o povo, porque isso é mais importante. Tá bom. Foi lá e comprou as máscaras por R$ 3,20. Mas vocês sabem onde essas máscaras foram compradas? Não serve festa. Está lá o CNPJ, venda de cerveja, venda de chopp, venda de refrigerante. Como é que a prefeitura compra máscaras num lugar e pega a nota de um serve-festa? Pior, o CNPJ inativo. Isso é uma gambiarra. Isso é evidente que é uma gambiarra. Devem ter pego em algum lugar, e no lugar que compraram, provavelmente a pessoa não tinha nota, falou, vou pegar a nota, tem um parente meu aí que tem uma nota, pode ser uma nota? Pode! Nós estamos na pandemia mesmo, pode! Aí pegaram a nota e mandaram para a Prefeitura de Assis. O curioso é que isso aconteceu em 2020. Nós estamos em 2023. Nada, absolutamente nada, foi feito nem na Justiça, nem na Câmara. Precisou agora o Tribunal de Contas, fazer essa representação. Depois de 3 anos. Agora, não tem outro rótulo para colocar na nossa cara? A não ser aquele também de um nariz vermelho? Além de idiota, o rótulo de palhaço? Porque não é possível uma coisa dessa. Isso não pode ser tratado com normalidade. A prefeitura comprar milhares de máscaras num lugar que vende cerveja, num lugar que vende chopp, num lugar que vende refrigerante, não serve festa. E ninguém toma providências. E o assunto foi parar na TVT ontem. Aí pergunta para a prefeitura, não acha ninguém, né? Nessas horas não acha ninguém. Só justifica, estava na pandemia, muita procura, gente, mas não justifica como é que compra essas máscaras. Não serve festa, lugar que vende cerveja, lugar que vende chopp. E o pior é que isso é tratado com normalidade. Isso é tratado com normalidade. As pessoas não veem gravidade nisso. Quem faz isso faz coisa muito pior. Podem ter certeza absoluta. Nada, você não vê absolutamente nada. Nenhuma manifestação da Justiça, da Câmara de Vereadores. É como se isso fosse comum, como se fosse normal. Aí a sua mulher, no caso dos homens que geralmente saem para ir no boteco, saem para ir num serve-festa, num botequim, tomar uma cerveja, a mulher fala, vai comprar um remédio lá para mim. Aí você vai lá e fica no boteco. Aí a mulher liga, para onde você está? Estou no boteco. Mas o que você está fazendo no boteco? Se a prefeitura comprou máscara de Covid num boteco, num serve-festa, aqui deve ter remédio também. Enquanto eu estou esperando, eu vou tomar uma aqui. Tenha santa paciência, não dá, né? É tratar a gente como idiota. Me permita, me perdoe, mas não dá.
Não tem outra explicação. É acreditar na total impunidade. Vocês acham que eu estou falando demais? Então vamos lá. Tudo isso que eu falei, vocês vão conferir agora. Vocês vão conferir agora nessa reportagem que foi ao ar na TVT ontem, na hora do almoço. Analise friamente, mas preste atenção nos detalhes. Se tudo isso que o repórter vai informar não é o que eu acabei de detalhar, acrescentado, obviamente, a minha indignação. Preste atenção, mas preste atenção mesmo. O Estado constatou supostas irregularidades na compra de máscaras feitas pela Prefeitura de Assis no ano de 2020. Segundo o processo, essas irregularidades dizem respeito à dispensa de licitação e também aos valores das máscaras. Vamos conversar ao vivo com o Heitor Campese, que está acompanhando esse caso. Heitor, agora 12h04. Boa tarde para você. Isso aí, Ione. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o TN1. O Tribunal de Contas do Estado identificou irregularidades em compras de máscaras feitas pela Prefeitura aqui de Assis em abril de 2020, logo no início da pandemia de Covid-19. Como você bem disse, essas irregularidades se devem à dispensa de licitação e também aos valores dessas compras, que, segundo o TCE, estavam bem acima do praticado pelo mercado naquela época. Segundo o processo, foram duas compras de máscaras. A primeira de 12 mil máscaras, pelo valor de R$ 37 mil, e a segunda de 8.400 unidades por R$ 26.040. Ao todo, então, foram 20.400 máscaras adquiridas pela Prefeitura aqui da cidade por R$ 63.240. Segundo o Tribunal de Contas, o valor unitário dessas máscaras foi de R$ 3,10. Mas no processo, o TCE diz que outras prefeituras, inclusive aqui da nossa região, compraram máscaras por valores bem menores, como R$ 2,00 e até 85 centavos. Além disso tudo, a empresa fornecedora dessas máscaras consta na junta comercial aqui do estado, a Jusesp, como comércio atacadista de cerveja, chopp e refrigerante, ou seja, é uma empresa com atividade que não tem nada a ver com os materiais adquiridos pela prefeitura. Essa empresa, inclusive, também consta no site da Receita Federal como inexistente de fato desde junho de 2020. Todo esse processo começou a partir de uma representação do Ministério Público de Contas e não cabe mais recurso dessa decisão. Em nota, a Prefeitura de Assis disse que no período da pandemia buscou realizar as compras emergenciais dentro da legalidade e que havia ausência de insumos no mercado pela alta demanda. A nota, no entanto, não diz nada sobre o fato da Prefeitura ter comprado essas máscaras de uma empresa que comercializa bebidas. A Prefeitura disse ainda que instaurou uma sindicância para apurar todo esse caso. Por enquanto, é isso, Ione. É preciso investigar mesmo, muitas irregularidades. Só de falar assim a gente já consegue perceber, né? R$ 3,10 a unidade da máscara. Obrigada, viu, Heitor, por todas as informações. Uma boa tarde para você. Tá aí. Vocês acham, sinceramente, que isso pode ser considerado normal? Num país sério, isso dá cadeia. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível uma coisa dessa. E o povo está alheio, completamente anestesiado, como isso... onde isso aconteceu? Completamente alheio. O povo morrendo, o povo sofrendo na época, correndo atrás de máscara. Vocês se lembram que muitas pessoas, inclusive, produziram máscaras caseiras para distribuir em asilos. A Escola de Samba da Vila Operária, eu me lembro, produziu centenas de máscaras, distribuiu para os feirantes, distribuiu para os asilos da cidade. Centenas de máscaras, eu me lembro. A escola recebeu doações de tecido, de linha, em dinheiro, tudo contabilizado, tudo prestado conta.
distribuiu nos asilos, distribuiu na feira livre. E a prefeitura compra 20.400 máscaras por R$ 3,10. De um serve-festa falido, inexistente. Se o CNPJ está baixado, a empresa já não funciona mais. Não era o caso de ter uma CPI? Intimar o dono desse serve-festa? Ou mais, pegar o carro da Câmara e ir lá no serve-festa, é lá em Santo André, me parece, perto de São Paulo. Eu vi a fachada, está na denúncia do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Sabe aquelas fachadas de um boteco que está fechado há muito tempo? É desse jeito. Dinheiro nosso, dinheiro do povo. Aliás, dinheiro que veio para combater a pandemia. E gasta-se num serve-festa ou numa adega. É incrível. É incrível como a gente tem sido tratado nessa cidade. É incrível. E o pior é o discurso. O prefeito se faz de vítima, dizendo que o bem sempre vence o mal. Mas quem é o malvado nessa história? É o povo que é o malvado nessa história? Sempre o bem vence o mal. Mas quem é o malvado nessa história? Não bastasse isso tudo, eu não me lembro, eu acho que a última vez que o relacionamento de uma Câmara com a Prefeitura foi tão ruim, foi na época do ex-prefeito Santini Sobrinho, que tinha um grupo chamado Paralelo, que era a oposição, que batia firme, pesado no prefeito à época. Era uma divisão danada. E hoje não está diferente, não. O prefeito desrespeita a Câmara todos os dias. O seu chefe de comunicação, que é comissionado, pago para defender a prefeitura, defender o prefeito. Tem muita gente que consegue misturar as coisas. O comissionado, contratado pelo prefeito, ele está lá para defender os interesses da prefeitura. Mas a grande maioria confunde e defende os interesses do prefeito, porque foi o prefeito que pôs ele lá. Ele não quer defender a prefeitura, defende o prefeito. Então tem assessor do prefeito que é pago para defender o prefeito, quando deveria defender a prefeitura, que fica diariamente criticando os vereadores da oposição, sistematicamente. Aí como o vereador da oposição é tratado? Ora, os vereadores não são da cidade de Assis, o prefeito não é da cidade de Assis, o prefeito, no mínimo, deveria ter uma relação institucional com esses vereadores. Chama os vereadores para conversar. Olha, eu vi aqui uma indicação que você quebra-molas na rua tal. Por quê? Você está não sei o quê. Conversa, diálogo. A política é assim que é feita. Não da maneira como nós estamos enfrentando em Assis. E isso não ficou apenas aqui na nossa paróquia, não ficou aqui apenas na nossa província. Esse relacionamento que falta harmonia prevista na Constituição. Tanto o prefeito como os vereadores prometeram cumprir a lei orgânica do município, e a lei orgânica do município fala que os poderes são harmônicos. Prefeitura, poder executivo, Câmara, poder legislativo. Harmônico significa o quê? Harmonia. Não significa que a Câmara tem que votar tudo a favor do que o prefeito quer, e muito menos que tem que votar tudo contra o que o prefeito quer, mas tem que ter harmonia, tem que ter respeito entre os poderes. E é o que não existe em Assis. Você se lembra o que aconteceu recentemente? Que o prefeito foi lá na Câmara
e começou a esbravejar, foi acusado de fazer baderna, ofendendo os vereadores, ficando em pé, não sei o quê, desafiando o vereador. E esse assunto não ficou também só em Assis. Foi parar na TV Tem. Saiu dias atrás, né? A TV Tem, a gente tem que se lembrar que é afiliada da Rede Globo. Então, todo mundo viu aquele espetáculo, aquela baixaria dada pelo prefeito. E esse assunto chegou também na União dos Vereadores do Estado de São Paulo, que é a UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo. O eterno presidente da UVESP é o ex-vereador Sebastião Miziara, que é lá de Osasco. Ele, desde a época que eu fui vereador a primeira vez, lá em 1997, ele já era presidente da UVESP e continua. Então, é eterno presidente da UVESP. E teve um congresso da UVESP recentemente, e esse assunto do prefeito esbravejar, desafiar os vereadores na Câmara, chegou ao conhecimento do presidente da UVESP. Então, imagine, o presidente da UVESP falando no auditório, vocês vão ver daqui a pouquinho, para vereadores de todo o estado de São Paulo, ele vai dar o exemplo, o péssimo exemplo do prefeito de Assis no trato, na relação com os vereadores. Sebastião Miziara, ele que é o presidente da UVESP. Ouça o discurso dele para centenas de vereadores do estado de São Paulo. Ou seja, a fama do prefeito de Assis está correndo longe. Vamos ouvir? Só para você não perder a hora, faltando 10 minutinhos para as 8 da noite. 10 minutinhos para as 8 da noite. Tem um outro fato, que eu considero um absoluto erro do prefeito municipal. Quero repetir aqui que eu tenho muitos amigos prefeitos, a maioria esmagadora, o Marcelo que está aqui é um exemplo incondicional disso, do respeito que eu tenho pelos prefeitos municipais, mas cometem alguns enganos. A presidente da Câmara de Assis, ela colocou um projeto em votação. Presidente da Câmara, também mulher, espero que seja apenas coincidência. O prefeito municipal, durante o debate, avançou o plenário, entrou dentro do plenário e ofendeu a presidente da Câmara e os vereadores que estavam discutindo o projeto. Eu nem vou aqui discutir o mérito. Eu não sei se o prefeito estava errado ou se o prefeito estava certo. A partir do momento que ele invadiu o plenário, ele tornou-se errado, ele tornou-se inadequado na sua ação de ofensa ao Poder Legislativo. Então, essa harmonia, e a presidente da Câmara que está, a Viviane, que é presidente da Câmara de Assis, eu quero acreditar que o prefeito se arrependeu desse fato, porque ele é o representante legítimo do Poder Executivo na sua cidade, e a harmonia é preciso que ela seja compatível entre os poderes. Essa tem sido a nossa luta. E o prefeito que não respeita o Poder Legislativo, ele incorre em erro absoluto, e a recíproca é verdadeira. O Poder Legislativo precisa e deve respeitar os vereadores, o prefeito municipal de cada município, de cada cidade. Tem sido o nosso objetivo. A União de Vereadores, para fechar, meu querido mestre cerimônia, aliás, um brilhante mestre cerimônia, para fechar a minha participação aqui, a UVESP tem hoje a sua diretoria... Aí. Fica bonita a imagem de Assis, né? Qual é a imagem que é passada aos vereadores de todo o estado de São Paulo? Que Assis é administrada por um ditador. Alguém que esbraveja, que desafia, que avança no plenário para atacar a presidente da Câmara, a mulher, os demais vereadores. Aliás, o prefeito é especialista em atacar mulheres, né? É especialista em atacar mulheres. Basta ver no rol de processos que ele tem, onde as vítimas são mulheres. Péssimo exemplo.
péssimo exemplo. Mas, enquanto isso, o prefeito descaradamente vai fazendo campanha para sua candidata pela cidade afora. Deixa os funcionários da prefeitura tocando a prefeitura e vai percorrer a cidade fazendo campanha. Faltando um ano para as eleições, e o prefeito claramente está em campanha política, em campanha eleitoral, levando sua candidata a tiracolo, como se fosse uma marionete. Sabe aqueles bonequinhos que você movimenta ele? O prefeito está fazendo exatamente isso. Um dia pega uma, outro dia pega outra e sai. Olha, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Só ele fala. E a cidade enfrentando esses problemas e o desgaste da imagem da cidade. Toda semana tem algo desgastando a imagem da cidade e tudo provocado por atos do prefeito. Seja contra a Câmara, seja contra a população, ou seja por dúvidas em compras feitas como essa das máscaras no começo da pandemia em 2020. Tempos sombrios nós vivemos. Tempos sombrios. E não há muita expectativa de melhora, não. Não há muita expectativa de melhora, não. À medida em que o tempo vai avançando, os ânimos vão se aferrecendo e a tensão aumentará. A sede de continuar no poder é tanta que muitas coisas são capazes de acontecer nessa cidade. Vocês viram como alguns comissionados do prefeito trataram o vereador Fernando Sique naquela sessão. O ódio estampado no olhar de alguns comissionados contra um vereador que pensa diferente do prefeito. Contra um vereador que pensa diferente do prefeito. Acho, espero não ter certeza, que os dias não serão bons. Os próximos meses não serão bons. Mas é a democracia. É a democracia e a gente enfrentará essa democracia com absoluta tranquilidade, harmonia e paz. Serão eleitos aqueles que o povo escolher. O problema são as armas que os candidatos usarão para conquistar esses votos. Como no passado, a arma foi iludir as pessoas de ter a casa própria. Qual será, dessa vez, a arma? É preciso que a população esteja atenta. Para finalizar, faltando 3 minutinhos para as 8 da noite, hoje, além de perder essa amiga de 54 anos de idade, perdemos também uma grande e tradicionalíssima moradora da Vila Operária. A dona Olga, como era conhecida, embora o nome dela seja Laura Intringer Stein, que no domingo próximo completaria 103 anos de idade. Nos deixou hoje pela manhã, na UPA, aos 102 anos, faltando 3 dias para completar 103 anos. Vamos para aquela triste, mas necessária última informação. Sepultamentos ocorridos em Assis nesta quinta-feira. A senhora Terezinha de Lourdes Paes Almeida Silva, de 62 anos,
foi sepultada às 9 horas da manhã. Alex Paulo Alvarenga, de 33 anos, foi sepultado no período da tarde. Também foi sepultada a nossa amiga Cleide Ribeiro, de 54 anos. E no final da tarde, a senhora Benedita Elide Almeida, que foi velada na Prudenciana. E o sepultamento da dona Olga, a senhora Laura Intringer Stein, de 102 anos, está marcado para amanhã, às 8 horas da manhã. O velório já acontece na sala 3 do Centro Funerário São Vicente. E para finalizar de fato, eu já quase estava me esquecendo, recebi uma notícia aqui da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, sobre a falta de água na Vila Xavier e na Vila Ribeiro. A Sabesp informa que, devido à necessidade de reparos emergenciais em equipamentos eletromecânicos, o fornecimento de água foi prejudicado na região. Mas a companhia ressalta que o abastecimento já está normalizado. E sobre aquelas valetas que estão abrindo lá na Vila Ribeiro e na Vila Xavier, a Sabesp informou: quanto à rede de água em execução, trata-se de obra de um empreendimento particular, sendo executada pelo seu proprietário. A Sabesp reforça a necessidade de usar a água com consciência, priorizando a água das caixas d'água para a higiene e alimentação até que o abastecimento esteja normalizado. Aí, comunicado que não diz muita coisa, mas ao menos já respondeu da Sabesp sobre a falta de água nos últimos dias e também daquela obra de prolongamento de rede d'água ali na Vila Xavier e na Vila Ribeiro. Em Brasília, 20 horas. Em Assis também, 20 horas. Reinaldo Nunes, o Português, agradece a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Tenham todos uma boa noite e já vou me atrever a antecipar um bom final de semana. Abel Félix, minha amiga Angélica, Alexandre Coelho, Maria Cristina Rodrigues Arantes, Dado Luiz Almeida, Edivaldo Furlan, Paulo Almeida, Mari Estela, Cida Faustino, Teófila Almeida, Vitor Basílio, Flávia Batista, César Rosa, Maria Inês, Maria Lourdes, a Marta Luzia Vieira Cardoso, Mara Furlan, Gianequine Francisca e Feline Seu Manuel, meu amigo Ocrélio lá em Jaguapitã, no Paraná, e ainda Norma Moreira. Muito obrigado a todas e todos pela audiência. Fiquem com Deus. Boa noite, minha amiga. Boa noite, meu amigo. Tchau.